Fala aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo eu quero tecer alguns comentários sobre o que aconteceu lá no Ninho do Urubu em fevereiro do ano passado, né? E essa tragédia completou um ano agora, né? Em fevereiro, se eu não me engano foi dia 8, se eu não me engano. E é lamentável, né, cara? O que me deixa estarrecido, o que me deixa indignado como cidadão, como ser humano, é a forma como o Clube de Regatas do Flamengo tratou essa situação, né? Eu não sou flamenguista, sou tricolor, né, torço para o Fluminense, mas eu digo para você, meu irmão, se tivesse acontecido aquela mesma tragédia, igualzinho, no Fluminense, eu estaria indignado da mesma forma, né? E talvez até mais por ser torcedor, né? Então, assim, independentemente de ser o Flamengo, de ser o Fluminense, Botafogo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, não me importa, né? Aqui eu não tô. A questão não é o clube em si, mas sim o tratamento que o clube em questão, que nesse caso especificamente é o clube do Flamengo, né, tratou essa situação. Então nós vemos no Brasil instituições de grande porte, poderosas, influentes, como o Flamengo, com a Vale, né, naquela tragédia lá de Brumadinho, por exemplo, né, como essas empresas tratam as tragédias que elas ocasionaram, né? Fazendo uma analogia aí com o que aconteceu lá em Brumadinho, aquela barreira que desmoronou, né, e que teve um impacto ambiental terrível, né? E o número de mortes, né, acho que foram quase 300 pessoas mortas, né, uma tragédia ambiental e sobre a vida humana impactante, né, e que ninguém foi preso, né, ninguém é preso, ninguém é responsabilizado, os diretores, os dirigentes, os representantes legais da empresa, ninguém foi preso, né, os engenheiros que assinaram a obra, que atestaram a obra, né, a empresa responsável pela barragem, né, simplesmente ninguém é preso, né? É feito um inquérito, é feita uma série de entrevistas, né? Uma série de audiências e as pessoas não são presas, as famílias não são pagas. E é impressionante como as coisas acontecem aqui no Brasil, né? Num país sério, a diretoria, os representantes legais da empresa já estariam todos presos, sabe? E com penas duras, né? Mas aqui no Brasil não é assim, né? Uma empresa destrói é, uma fauna, uma flora de forma devastadora e ninguém é punido, ninguém é responsabilizado. Mas o foco aqui não é a Vale e a tragédia em Brumadinho, né? O foco aqui é o Flamengo. Eu só estou fazendo uma analogia porque a Vale também é uma empresa grande, influente, né? Assim como o Flamengo. Então, assim, famílias humildes, simples, deixaram seus respectivos filhos sob os cuidados de um clube, né? Um clube que tem tradição, que tem história, né? Um clube que tem a sua grandeza, né? Sempre tive muito respeito por todos os clubes de futebol, enquanto instituição, embora hajam muitas coisas erradas que acontecem ali que eu sou contra, mas não é o caso aqui, nós não vamos falar sobre isso agora. Né? Eu acho bacana o futebol, a festa, o espetáculo do futebol, não sou contra isso, acho bacana, acho legal, né? As brincadeiras, as zoações, né? A rivalidade no sentido não pejorativo, né? É, é bacana a galera se reunindo para festejar, torcer para o seu time, para o seu clube, isso é muito legal. E isso é uma prática que tem que continuar, né? Sem violência, né? Sem cometer crimes, né? E o que eu quero frisar aqui é o tratamento, né, que o clube do Flamengo deu a essa situação, né? Parece que não houve ali, a gente não consegue ver um lamentar, né? Um pedido de desculpas, né? Pelo contrário, a gente vê
eu vi uma entrevista com as famílias dizendo que eles não foram nem anunciados da morte dos próprios filhos, eles ficaram sabendo pela televisão. Ou seja, o Flamengo não teve nem a hombridade de entrar em contato na época, no dia da tragédia, com os pais, sabe? E eu pergunto, cara, sobre as indenizações que dariam um pouco de dignidade a essas famílias, né? Porque os filhos não vão voltar mais, né? Esse sofrimento essas famílias vão ter que carregar para o resto da vida. Mas eu te pergunto, o que seria para essas 10 famílias, né, a indenização de R$ 1 milhão, por exemplo? Seria um pouquinho de dignidade para poder ter um lugar melhor para morar, né? Poder usufruir um pouquinho mais das coisas melhores da vida, né? E o que seria isso para o Flamengo? R$ 1 milhão para cada família, ou seja, seriam aí R$ 10 milhões. O que é isso para o Flamengo, principalmente na atual conjuntura? Não é nada, né? Será que não seria bacana o Flamengo fazer isso? Olha, nós lamentamos muito o que aconteceu, assumimos a responsabilidade. É claro que eles não vão fazer isso, que eles fizerem isso, alguém vai preso, né? E ninguém quer ir preso. Mas a gente vai indenizar sim as famílias, vamos dar R$ 1 milhão para cada uma, né? Isso totalizaria aí R$ 10 milhões. O que é isso para o Flamengo? Né? Um patrocínio lá que fica na parte de trás da blusa deve pagar isso, e pagar muito bem, né? Dinheiro não falta, e eles ficam postergando isso, jogando para frente, jogando para frente, jogando para frente. A justiça brasileira também não ajuda nesse sentido, né? Como eu falei anteriormente, se fosse um país sério, os bens do Flamengo já estariam bloqueados, contas já estariam bloqueadas, né? Os responsáveis legais do clube já estariam presos, né? E com penas severas. Mas aqui não é, infelizmente, um país sério. Aqui, dependendo do dinheiro que você tem, da influência que você tem, você consegue se livrar dos crimes mais hediondos, né? E para mim aquilo foi um crime, né? É claro que não foi um crime doloso, né? Não foi algo planejado, não foi algo premeditado, mas foi algo que aconteceu dentro das instalações do clube. Uma série de irregularidades, né? De instalação elétrica, de containers que não eram apropriados para abrigar pessoas, principalmente para pessoas dormirem lá, morarem ali dentro. Era um lugar onde a planta original mostrava que era um pátio, era um estacionamento, não deveria ter aquela estrutura de containers ali. Foram, acho que 30 ou 37 multas aplicadas pela prefeitura, muitas delas pagas pelo Flamengo. Ou seja, quando você paga uma multa, o que você está dizendo? Que você reconhece aquela falha da sua parte, né? E você paga por ela, porque quando você recebe uma multa, seja lá do que for, né, no seu condomínio, ou no trânsito, ou de qualquer outra coisa que você não fez, você simplesmente não paga aquilo, você recorre, olha, eu não fiz isso, né? E aí a outra parte tem que provar que você fez, né? E o Flamengo pagou muitas dessas multas, reconhecendo que todas aquelas irregularidades eram reais, né? Elas existiam de fato. E por isso que para mim foi um crime culposo, né? Então, para mim, os dirigentes deveriam estar presos, os representantes legais do clube, os bens deveriam ser confiscados, né? As contas bloqueadas, a indenização ser estipulada pela justiça e devidamente pagas. E só depois disso, né, os bens seriam aí desbloqueados, as contas também, mas os representantes legais deveriam continuar presos, porque cometeram um crime, né? Será que aquele CT, aquele centro de treinamento, não tinha um responsável, né? Quem foi que mandou fazer aquelas instalações elétricas? Quem foi que autorizou colocar aqueles containers ali daquela forma, né? Quem idealizou e executou toda aquela estrutura e colocou aqueles meninos lá dentro? Então, existem responsáveis, né? Existem pessoas que são culpadas por aquilo que aconteceu, né? Pode não ter sido doloso, como eu falei, mas foi culposo, né? Então, é estarrecedor, é algo assim impactante de forma negativa como uma tragédia dessa acontece
né? 10 mortes de crianças, de adolescentes que tinham toda uma vida pela frente, morrem por uma série de irregularidades, uma série de irresponsabilidades, e ninguém é culpado, ninguém é punido, né? E para finalizar, eu fico também indignado com os torcedores do Flamengo, né? De não fazerem uma pressão sobre o clube, né? De tomarem para que o clube tome uma posição fidedigna a respeito disso, uma posição honrosa, né? Sobre o que aconteceu, e possam ali dar um pouco de dignidade a essas famílias, né? Isso seria o mínimo que o Flamengo poderia fazer, né? E de qualquer forma, mesmo fazendo isso, na minha opinião, os representantes legais do clube, os responsáveis pelo clube, por aquele centro de treinamento, deveriam ser presos e severamente punidos, para que isso servisse de exemplo para todos os outros clubes no Brasil que também possuem uma série de irregularidades, para que uma tragédia parecida como essa nunca mais acontecesse, né? Imagina você deixar o seu filho num clube e descobrir que o seu filho morreu, e descobrir pela televisão porque uma série de irregularidades, né, estavam presentes ali, foram autorizadas e que ocasionaram a morte do seu filho. Você consegue imaginar um negócio desse? É algo terrível, né? Eu tenho filha, né? E eu ficaria traumatizado, a minha vida nunca mais seria a mesma, né? Imagina a vida dessas 10 famílias, pessoas simples, humildes, né? Que entregaram a vida dos seus filhos, né? Para colocarem sob a responsabilidade de um clube, repito, um clube que tem tradição de grandes atletas como o Zico, que é um cara que eu admiro, né, muito como atleta, é um exemplo de atleta que se criou, que se formou no Flamengo, tantos outros atletas de altíssimo nível, né, que se formaram no Flamengo, né, mas o Flamengo tratar essa situação como tem tratado há mais de um ano, né, sempre prorrogando isso, jogando para frente, se recusando a pagar as indenizações, né, não dando o devido tratamento sobre o que aconteceu, né, abraçando essas famílias em solidariedade, né, porque aconteceu dentro das dependências do Flamengo. Então existe uma responsabilidade direta e legal do Flamengo nisso tudo. E simplesmente o Flamengo trata isso, sim, de uma maneira espúria, sabe? Uma maneira, bota na justiça, vamos ver o que vai dar aí, vamos jogar isso pra frente. E isso vai rolando, e sabe-se lá quando essas famílias vão receber isso, né? É bem capaz até que eles morram sem ver a cor desse dinheiro. É lamentável isso, né? Nada contra o futebol, nada contra o espetáculo do futebol, nada contra a galera fazer festa, né? A zoação, as brincadeiras, mas o tratamento que o Flamengo tem dado a essa situação, para mim é algo indignador, e infelizmente eu fico estarrecido com essa situação e como o Flamengo tem tratado essa situação. É lamentável. Então eu deixo aqui a minha opinião, né, sobre essa situação que realmente é de cortar o coração. Mas valeu aí, galera. Eu espero que o Flamengo aí, os dirigentes do Flamengo tenham a hombridade de acertar essa situação, por assim dizer, e de dar um pouco de dignidade a essas famílias. Beleza? Então, um abração para vocês e até o próximo vídeo.